Olá, meus caros, boa noite, feliz sábado a todos, sejam bem-vindos. Este é o canal do Projeto Pomone. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas, principalmente irmãos da fé, né? É um material, né? Um guia de estudos voltado para adventistas do sétimo dia. Então, pedimos que vocês compartilhem, os nossos convites para os estudos aqui e também esses vídeos, né, para que cheguem a mais irmãos. Se você ainda não tem o guia, por favor, entre em contato conosco. Quem nos acompanha pelo YouTube, basta deixar uma mensagem aí. Temos o nosso e-mail também na descrição do vídeo para que você entre no nosso grupo de WhatsApp, receba lá então o guia de estudos, né, em PDF dentre outros materiais, né? Recentemente produzimos dois panfletos com a mensagem de vida no campo, né? Então, estamos sempre procurando ajudar, colaborar para a propagação dessa mensagem, certo? Nosso grupo principal está lotado, Grupo Adventistas no Campo, mas temos um grupo reserva, né? E os mesmos conteúdos que compartilhamos no primeiro grupo, compartilhamos também no segundo. Sem falar que criamos também um canal, tá certo? Canal Adventistas no Campo. Pode nos procurar lá, canal do WhatsApp, tá bom? Vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, amado Pai. Estamos aqui, Senhor, em boas circunstâncias para iniciar mais uma recapitulação. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos avançando com o nosso estudo, né? Estamos aí, numa parte crucial, que é sobre o trabalho missionário nas cidades. Eu estava falando há pouco sobre o panfleto, o último panfleto aí que nós lançamos, que compartilhamos no grupo, tem como título Viver no Campo e Evangelizar as Cidades, né? Um tópico que temos aqui retomado, né, ao longo dessa série. E esse panfletinho, então, traz essa mensagem de modo específico, né, sobre esse chamado para que vivamos no campo e evangelizemos as cidades, né? Não podemos negligenciar de modo algum o evangelismo nas cidades. O verso áureo, e disse o Senhor ao seu servo, ao servo, saí pelas estradas e sendas, obriga-os a entrar para que a minha casa possa estar cheia. Lucas 14, verso 23. E a leitura introdutória, acham-se perante nós tempos sérios, e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados, assim como pelos caminhos principais da terra. Muito depende de fazermos nossos planos segundo a palavra do Senhor, levando a efeito com perseverante energia. Testemunhos Seletos, volume 2, página 444. Então, meus queridos irmãos, temos uma missão, né? Seja lá onde estejamos, temos uma missão. Isso é muito claro, lá nos evangelhos. Temos lá a grande comissão, né? A comissão evangélica, Jesus ordenando aos seus discípulos para que preguem por todo o mundo esse evangelho eterno. E por que que estamos, então, falando sobre isso, né? Será que não vamos chover aí no molhado, né? Bem, fique à vontade para participar, tá? Vocês que estão aqui na sala. Todos os meses, em nossas igrejas, temos um sábado dedicado ao trabalho missionário, né? O primeiro sábado de cada mês. Por que que temos que enfatizar tanto essa mensagem, né? Deveria ser uma coisa óbvia para todos nós, né? Para todo discípulo de Cristo, e mais particularmente o povo adventista, né? Que surgiu com um senso de urgência. As três mensagens angélicas, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho. Então, são mensagens que são muito fortes, muito enfatizadas ali
no Adventismo, em nossa literatura. Então, por que que temos que ainda falar sobre isso, hein? Mais uma pessoa aí entrando. Se você quiser participar aí pelo chat, também fique à vontade, tá bom? O ser humano tem uma capacidade tremenda de esquecer, né? Então, por mais que tenhamos ali nos evangelhos o chamado, no Apocalipse, nossa literatura, a história da nossa igreja, é muito comum irmos nos acomodando a este mundo e esquecermos, então, a nossa grande missão, que é de pregar o evangelho. Em que lugares fomos comissionados a pregar? Atos 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa mensagem precisa chegar até os confins da terra. É uma das poucas profecias, né, que faltam ali se cumprir antes da volta de Jesus. Existem ainda territórios, povos que ainda não ouviram esse evangelho. Pois não. Queria falar? Não? Irmãos, quando falamos da grande carência da obra missionária, qual é a grande carência? Será que faltam recursos? Recursos financeiros, recursos tecnológicos? Será que a carência é essa? Carência material? Lucas 10, 2 e 3. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a ceifa, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Quando falamos do campo, falamos sempre da escassez de mão de obra, né, para o trabalho no campo, mas a obra de Deus, a seara do Senhor, também carece de obreiros, né? São poucos os obreiros. Agora, vem a questão, né? Como pregar em um mundo que está tão disperso, possui tantos atrativos, tantas tentações, como pregar, né? E percebemos isso no meio do povo do Senhor, né? Fazemos um chamado para estudar a palavra, temos aí um guia de estudos, temos literatura, temos conteúdo na internet e vemos pouquíssimas pessoas se interessando, né, por esse convite. É, bem, uma das estratégias que a Bíblia aí nos orienta, onde está? Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Falar em alta voz, né? Pregar com grande poder, com autoridade. Então, é uma das formas aí de fazer essa mensagem chegar a todo ouvido, ok? Alguma participação, alguma contribuição? Alguém aí que tem se envolvido no evangelismo? Fique à vontade para participar. Bem, imediatamente antes da volta de Cristo, o que Deus fará por meio do seu povo nas cidades? Bem, sabemos que temos um chamado para sair das cidades. A mensagem precisa ser pregada nas cidades a partir de postos avançados, mas não o povo se estabelecendo nas cidades. É assim que a mensagem precisa ser pregada. Muitas
pragas, muitas calamidades acontecerão às cidades no fim dos tempos e precisamos então nos retirar o quanto antes, ok? Continuaremos tendo contato com as cidades sem morar nelas. E nesse contato, né, continuaremos pregando para aqueles que quiserem ouvir. Quais pessoas também precisam ouvir a verdade? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Jesus ia também pelas aldeias, ia pelos povoados, anunciando o evangelho, anunciando as boas novas. Então, uma lição importante para todos nós, né? Não negligenciar esses lugares pequenos. É muito comum esses lugares serem negligenciados na pregação do evangelho. Aide, pode falar, pode ficar à vontade. Aqueles que estão aí com o guia em mãos, antes da irmã Aide falar, nós estamos ali pela pergunta 6, né? Já vamos partir para a pergunta 6. À vontade, irmã. Oi, boa noite. Boa noite. Agora sim está se escutando bem? Sim, Oh, boa noite, irmãos. Eu acho muito interessante que nós façamos estes estudos e é muito interessante que Deus nos chama uma vida de simplicidade. E isso como se aplica ao que a gente está falando, às vezes em nossas igrejas, né, que já antes de morar aqui no campo, nós congregamos uma igreja central, né, uma igreja grande de 400 membros. Meu esposo fazia parte do corpo de anciões e eu também participava, né? E eu lembro que toda vez que era uma programação, era a preocupação de quem vai trazer a mensagem. Vamos trazer um pregador de fora, vamos trazer um louvor de fora, vamos enfeitar, vamos comprar flores, vamos comprar isto. E eu acho às vezes que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nosso Senhor Jesus não precisava de nada disso para levar a palavra para as outras pessoas. Às vezes nós nos preocupamos com esses aspectos, né, de como é que se ven as coisas e tudo, e esquecemos que o Evangelho também traz simplicidade. Os discípulos não precisaram de nada disso para ir e levar o Evangelho a todo mundo. E nós, às vezes, também, né, achamos que precisamos de algum recurso a mais, quando nosso Senhor Jesus nos aponta que é na simplicidade só de ir com o poder do Espírito Santo a levar o Evangelho para outros. E meu marido está aqui ao lado comigo, escutando a palestra, o estudo. É muito importante nós, irmãos, que queremos, que moramos no campo e os que querem morar no campo, que não esqueçamos nossa missão. Nessa igreja onde eu congregava, nas últimas semanas, a própria igreja está pregando muito sobre que não é tempo de ir para o campo. E o maior argumento que eles têm é que as pessoas que vão no campo vão se isolar, vão viver como eremitas e não estão fazendo nada. Né, é o argumento deles. Mas tem muitos irmãos que eu conheço aqui que estão fazendo a obra do Senhor e tem outros que parece que estão se isolando. Então é muito importante não perder que se a gente está no campo é para nós cumprir uma missão. muito bem, irmã. Muito bem colocado, né? Temos sim essa missão e numa grande comunidade, aí, uma colônia, né, que são essas igrejas centrais, essas grandes igrejas, aí sim que é difícil pregar o evangelho, né? Porque a tentação para o comodismo é muito grande. Como a irmã colocou, há tantos programas, há um cardápio tão variado, né? Que você se torna um consumidor. Você senta ali, fica consumindo ali a programação e atividade mesmo muito escassa, né? São poucos os que trabalham, né? Não há espaço para todo mundo trabalhar, obviamente. Então, o chamado para viver no campo é um chamado
para o evangelismo, para a ação, para uma vida missionária, né? Olha, nunca se esqueçam que além da Bíblia, né, nós temos o Espírito de Profecia e temos verdadeiros manuais, né, do trabalho missionário. Quando criança ainda eu pedi aos meus pais o livro Serviço Cristão, um livro muito bom, e o livro também Evangelismo, né, que fala bastante ali também sobre a vida no campo, estratégias de evangelização, as conferências públicas, o trabalho de porta em porta, a distribuição de literatura. São muitos os métodos, né? Muitas as formas que Deus orienta então o seu povo a espalhar o evangelho. E existem também os métodos que são reprovados, né? Que Deus não aceita. Por exemplo, utilização do teatro, nada de sabor teatral na pregação do evangelho, cuidado com os falsos reavivamentos, né? A música da qual Deus não se agrada, ok? E aqui no nosso estudo, nós identificamos uma forma muito interessante de pregação do evangelho, que é comum as pessoas deixarem passar, né? Não se dão conta de que é uma estratégia que Deus orientou por meio da sua mensageira. Só um instantinho, só um instantinho. Desculpa, irmãos. Que é qual? Fazendeiros, pessoas que têm propriedades, né? Agricultores. Ellen White fala o seguinte: os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro trabalho missionário, um autêntico trabalho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no campo e ensinar-lhes a lavrar o solo e torná-lo produtivo. Ensinai-os a servir-se dos instrumentos de agricultura, a cultivar as várias plantações, a formar pomares e cuidar deles, né? Percebam bem. Então, o agricultor, e essa é uma das razões também que nos motivou a criar o grupo no WhatsApp. Às vezes um irmão está lá no interior do Pará, lá no interior de Minas Gerais, e fica sabendo de um sítio ao lado, uma chácara ao lado que está à venda. E pode então compartilhar essa informação para que outros irmãos saibam, irmãos que têm esse desejo, né, de ir para o campo, e lá vão viver próximos desse irmão, desse agricultor que é experiente, e ele vai ensinar o trabalho no campo. É um trabalho missionário, certo? Pessoas pobres. Outra citação: há multidões de famílias pobres pelas quais não se poderia fazer nenhum melhor trabalho missionário. Olha, olha como que ela se expressa. O melhor trabalho missionário para determinadas famílias é qual? Para multidões de famílias, aliás. Ajudá-las a se estabelecerem no campo e aprenderem a tirar dele um meio de vida. Certo? Então, para multidões de famílias, esse será o melhor trabalho missionário, né? Ter esse contato com o campo, aprender ali com o livro da natureza e obter o seu sustento dessa forma, né? Algum comentário, irmãos? Alguma contribuição? Ellen White fala que devemos ser cooperadores de Deus. Devemos buscar, né, meios ali de espalhar o evangelho, ter contato com os vizinhos, né, sermos sociáveis. E em nossa vida no campo, devemos pensar em ter uma casa de oração para nos reunir com os irmãos também, né? Que isso esteja sempre no radar, né? Ter ali uma capela, ter ali um lugar
onde o nome de Deus é exaltado. Muito bem, meus irmãos. Algum comentário? Reforçando o que a irmã havia comentado há pouco, né? Que não nos isolemos no campo, de modo algum, né? Não é esse o propósito, certo? Há pessoas de fato que vão para o campo devido à distância da igreja, se acomodam, param de congregar. Isso não é correto. Devemos fazer o esforço para que, em hipótese alguma, deixemos de congregar, certo? A gente sabe de histórias, né, de pessoas que andam longas distâncias, andavam mais no passado, né? Se deslocavam de cavalo, de charrete, bicicleta, etc. Muitos quilômetros para não deixarem ali de ter o contato com os irmãos. E hoje, com todas as facilidades que muitas vezes temos, acabamos negligenciando esse importante preceito, né? Que não devemos deixar de congregar. Muito bem. Algum comentário? Estamos aí concluindo o estudo. Alguma contribuição? Próxima lição, lição 10, teoria e prática. E estamos aí indo para a reta final do nosso guia de estudos. Bem, deixe-me chamar aqui alguém que eu, pelo menos, estou vendo aqui pela primeira vez. Tailana, está me ouvindo? Olá, sim, estou ouvindo. Olá, de onde você nos acompanha aí? Goiânia, Goiás. Seja muito bem-vinda, tá, Tailana? Já está lá no nosso grupo, Adventistas no Campo? Sim, estou. Que bênção. Você já vive aí no campo? Como é que é? Não, ainda não vivo no campo, estou na cidade ainda, mas eu estou acompanhando É, o Goiânia, processo. por ser capital, né? Eu nem sei se tem alguma área rural. Existe alguma área rural em Goiânia? Não, assim, Não. não. É uma cidade que tem essa característica mais rural, tanto que as pessoas chamam de uma grande fazenda, né? Mas é uma cidade, é uma capital ainda, né? Uhum. Tá certo, irmão. Deus abençoe aí ricamente vocês, tá? Amém. Divino, eu acho que é a primeira vez que eu vejo aqui também. Está nos ouvindo? Estou. É a primeira vez aqui na sala Zoom, irmão? É a primeira vez. Ah, certo. Irmão, fala de onde? Brasília, Distrito Federal. Opa, Brasília. Volta e meia aparecem pessoas aqui de Brasília. Como é que está o tempo aí em Brasília? É muito seco? E quente. Nossa, calor terrível. É. Aqui no É, litoral, eu tenho. Ah, aqui no litoral, eu estou em Vitória, tá fresco ainda, graças a Deus, o tempo até um pouquinho chuvoso, então não. tem sido um Aqui tá um alívio. calor. O calor aqui tá bravo, terrível. Eu estou acompanhando, tive acesso à informação desse canal. Eu tenho o desejo de morar no campo, mas eu estou aqui tentando convencer a família a me acompanhar. Tá complicado, mas com Deus na frente a gente consegue. Perfeito, irmão. Já está no nosso grupo do WhatsApp? Sim, Ah, ótimo. eu entrei aqui, a inscrição. Perfeito. Bem, há outras pessoas aí que na próxima oportunidade a gente interage, tá? Eu acho que deve ter Perfeito. pelo menos mais uma pessoa aí que deve estar aqui pela primeira vez. Mas a gente deixa para interagir na próxima, né? Estamos aí encerrando o estudo. Eu quero aproveitar, irmão divino, para pedir, por gentileza, que você faça aí a oração para encerrarmos. Pois não. Amado Deus e Pai, somos agradecidos ao Senhor pela tua presença no nosso meio.
Presença essa que nos assegura vida, cuidado, amor, zelo, carinho e obediência. Trabalha no coração do teu povo, Pai Santo e amado, que o doce e amado Espírito Santo tenha em nós liberdade de ação, que nos dê a consciência necessária do tempo em que estamos vivendo, da necessidade de estarmos em comunhão contigo a cada instante, de sermos por ti ensinados, orientados, e nos guie pelo caminho de segurança para a glória e honra do teu nome. Permita que também, Senhor amado, que cada servo seu te reflita para que mais pessoas te conheçam por nosso intermédio, e assim possamos influenciar o mundo testemunhando de ti, para que mais pessoas se achegue a ti de coração aberto, desejoso de realmente conhecer um Deus de amor, de graça e bondade. Amém. Dá-nos uma semana feliz na tua presença, é o que te pedimos no bom e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela companhia. Até a próxima. Se Deus quiser, um grande abraço. Bom sábado. Amém. Bom sábado.